A gente está com o Rafael Menin, que é o CEO da MRV & Co, que está aqui neste evento, liderou a primeira apresentação no evento aqui em Belo Horizonte. Rafael, queria te ouvir primeiro sobre o momento da companhia. 2025 foi o final de um ciclo de transformação. E o que esperar deste novo ano de 2026? As metas são ambiciosas, o que dá para contar? Naka, é um prazer falar com a CNN, obrigado pelo convite. De fato, esse evento que a gente está fazendo hoje, com mais de 1.000 lideranças da MRV, é um momento singular que marca a abertura de um novo capítulo numa história maravilhosa construída ao longo dos últimos 46 anos. É claro que nesse período a gente passou por, diria que dezenas de ciclos, né? Quem é brasileiro, a cada 3, 4, 5 anos... É um ciclo com emoção, mas no qual a gente se orgulha muito de todo esse histórico, desse legado que a MRV construiu ao longo de 46 anos, já entregando, por exemplo, mais de 600 mil moradias Brasil afora. Mas toda empresa, né, vive de momentos que não necessariamente são os melhores e momentos que são muito positivos, né? E, de fato, a gente fecha agora um capítulo que foi encerrado no fim de 25 com um turnaround bem sucedido. A empresa ela entregou uma recuperação muito relevante em todas as principais métricas operacionais e financeiras, e agora a gente começa com uma cabeça muito positiva de que tudo que foi plantado por nós ao longo dos últimos 3 anos começa a ser colhido daqui para frente e de uma forma muito, muito intensa, e eu diria que única, olhando a perspectiva do mercado brasileiro de habitação. Rafael, a gente está nesse momento de virada de página e 2026 tem fatores macro que são positivos para a indústria da construção. Aí eu cito a expectativa de queda de juro, que deve começar em breve, programas habitacionais, seja do governo federal, na Minha Casa Minha Vida, ou de iniciativas estaduais, que estão ganhando tração, aí isso tudo ajuda o setor. Mas a economia deve passar por um processo de desaceleração, segundo os economistas. Como é que é o jogo de forças e como isso afeta a companhia? Naka, pergunta super pertinente. Olha que interessante, a nossa indústria, ela talvez seja a indústria mais resiliente do Brasil. E eu vou te contar por quê. No aspecto de demanda, tá, a oferta atual em todas as cidades brasileiras, ela é menor do que a demanda, né? A gente vê alguns ótimos exemplos em relação a um crescimento de demanda induzido por mudanças no âmbito municipal, estadual e federal, né? E como exemplo eu cito a cidade de São Paulo, na qual o mercado multiplicou por 5 vezes em 7 anos, não porque houve um aumento de renda per capita ou um emprego tão mais forte ao longo dos últimos 7 anos. Esse movimento foi induzido por políticas públicas que fizeram com que a população pudesse morar em locais com mais infraestrutura, mais próximo do trabalho, com saneamento, com mais lazer, com mais segurança, não é isso? E esse mesmo movimento ele vem acontecendo em muitas cidades, e aí, principalmente nas principais capitais brasileiras, né? Acho que São Paulo liderou essa agenda, que é super positiva, sem nenhum centavo de dinheiro público, é política pública na veia, né? E hoje a gente posso citar alguns exemplos, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, enfim, a gente vê um movimento sistêmico, tá? Que terá como consequência um aumento do affordability para o nosso cliente conseguir comprar o seu produto, a sua casa, o seu sonho em regiões cada vez melhores, né? E além disso, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um funding super interessante, super competitivo, né? Que hoje as taxas de juros começam com 4,5% na ITR, que é basicamente inflação. Então você imagina o cliente, né, que não tem uma poupança tão grande, é um cliente que está com nível de renda um pouco restrito, né, eventualmente com alguma dificuldade creditícia, mas quando esse cliente ele tem uma oferta de crédito muito parecida com a inflação,
a capacidade de compra do cliente do Minha Casa Minha Vida passa a ser muito acelerada. E para se somar a isso, né, a gente tem vários programas no âmbito estadual que complementam, no qual, né, esses programas ele complementa como forma de subsídio para o morador de renda mais restrita, né? Então, somatório num trabalho, eu diria que hoje é uma política mais de Estado do que de partido A, B ou C. É claro que o programa atual ele foi fortalecido, foi muito bem tratado pela gestão pública atual no âmbito federal, né? Mas a conjunção desses três entes da federação trabalhando em prol do segmento econômico tem mudado a cada ano o tamanho desse segmento, ainda que a gente tenha passamos e passaremos provavelmente no ano que vem também com os juros muito elevados, né? Quer dizer, a gente fala de um desemprego baixo, mas a gente vê assim, pessoas empregadas já entrando talvez num platô, né? Mas tem muita gente precisando comprar casa no Brasil.